Olá amigos, bem-vindos ao canal Natureza em Casa do Aprile. Eu sou Tércio Aprile, falo de Vitória da Conquista, na Bahia. Neste vídeo eu vou estar mostrando para vocês aqui a colheita de algumas pimentas biquinho, aqui do meu pé que tem no terreno aqui da família. Como vocês podem ver, está carregado de frutos já maduros. Então eu vou estar fazendo a colheita e no segundo momento eu vou estar mostrando para vocês uma receita de molho que eu vou fazer com essa pimentinha aí, tá bom? Acompanhe comigo aí a colheita e em seguida também essa receitinha aí caseira. Então, como vocês podem ver aqui, né, nossa pimenta biquinho está super carregada de frutinhas. E eu vou estar fazendo então a colheita delas, tá? Tirando aqui estritamente aí as pimentinhas maduras, vermelhinhas, para estar fazendo aí o molhinho de pimenta à base dessa pimentinha aí. Para o vídeo não ficar muito demorado, eu vou dar um corte aqui agora. Vou falar um pouco também a respeito dessa planta, tá? Inclusive essa planta aqui foi uma planta que nós plantamos nesse espaço à base de uma semente. A gente fez uma sementeira, plantou, não dá para mostrar, não tenho aqui registrado, mas aí o local que eu escolhi foi esse aqui, que é um canteiro que eu tenho perto aqui do muro, onde eu também plantei os tomates Indigo Blue Chocolate, como vocês podem ver aqui também, já está dando algumas frutas também, alguns tomatinhos. Mas hoje eu vou mostrar aí essa colheita que eu vou fazer e depois a receita, beleza? E esse é um pé que realmente deu super certo aqui nesse espaço, tá? Aí eu vou dando, inclusive falando um pouco a respeito dessa plantinha aqui durante o vídeo, tá bom? A pimenta biquinho é derivada de uma espécie chamada Capsicum chinense. Ela deve ser plantada em solo rico em matéria orgânica e deve ter regas diárias. Se plantada em um vaso de no mínimo 5 litros, plantada em pleno sol, ou se em meia sombra pegando 4 horas de sol no mínimo. E a sua colheita é entre 3 a 4 meses após o plantio. E o seu plantio deve ocorrer em meados de agosto e fevereiro. Agora vamos para a receita da geleia de pimenta biquinho. É necessário que você higienize bem os frutos colhidos, tirando qualquer impureza, os talos verdes. Vamos estar utilizando aí uma xícara de chá como medida padrão, equivalente a 237 ml. Também vamos utilizar maçã e o açúcar cristal que eu estarei utilizando. Você coloca numa panela bem limpa e também o recipiente que você vai estar utilizando deve estar esterilizado. Começando então a utilizar aí as medidas, você utiliza uma medida de pimenta biquinho. Para cada medida dessa, você vai acrescentar uma maçã devidamente lavada, uma maçã inteira, lavada e higienizada, e você vai usar também uma medida dessa de açúcar. Então o segredo é esse: para cada medida de pimenta, uma maçã e açúcar. Você corta a maçã em 4 partes, retira os caroços e aqueles umbigos, né, que fica embaixo e em cima, mas deixa a parte central. Vamos utilizando agora aí, colocando o açúcar, uma medida também. E além disso, você pode estar utilizando um pouco de água, mas isso é opcional. Você bota uma medida de água também na receita, mas não é obrigatório. Em seguida você deixa ferver no fogo brando até levantar fervura. E após isso, após o levantar a fervura, você ainda vai deixar por aproximadamente uns 30 minutos. Então você acompanha aí o processo, né, de cozimento. Aí já pegou fervura, levantou. Aí, iniciando a fervura, você deixa mais 30 minutos. Caso forme muita água, por isso que a utilização de mais água é adicional,
Aí você é obrigado a retirar com uma colher. O excesso apenas, né? Se levantar demais fervura, você retira o excesso com uma colher. Mas geralmente fica nesse nível aí. Bom, a seguida você vai bater no liquidificador. É preciso que ele esteja morno. Não deixa esfriar totalmente. Com ele morno, você bate no liquidificador. Em seguida passa na peneira. O resultado aí vai ser a geleia pronta. Então passa bem na peneira para retirar os caroços, principalmente, né? As sementinhas. Tirar qualquer resto de algum da pele, né? Da casca. Mas geralmente só sai mesmo a semente. Aí, o resultado é a geleia. Você pode voltar o conteúdo para uma panela e em fogo brando deixar reduzir por alguns minutos até ficar com essa consistência um pouco mais pastosa. E daí então, ainda com ele morno, isso facilita na hora de você fazer o invase usando uma colherzinha, como eu estou mostrando aí. O recipiente que você vai utilizar tem que ser um recipiente de vidro, preferencialmente, devidamente esterilizado. E após você fazer esse invase, está pronto para o consumo. Você pode guardar aí na geladeira por alguns dias. O ideal é que você consuma logo, porque a gente não coloca nenhum conservante. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, recomenda para os amigos, se inscreva no canal, se não é inscrito ainda. Comente aí o que é que você achou. Muito obrigado por você ter assistido e ficado com a gente aí até o final. Até a próxima.